Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, agradecemos a Jesus, agradecemos aos Espíritos amigos. A Deus é preciso que agradeçamos constantemente, em especial e acima de tudo, pela dádiva da vida. Agradecermos a este Pai infinitamente bondoso, justo, misericordioso, que nos oferta oportunidades sem fim para realizarmos o nosso processo de transformação ou de iluminação espiritual através da prática da caridade, através da prática do bem, trabalhando constantemente na seara do amor. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec questionou os espíritos amigos qual foi o tipo mais perfeito que Deus, na sua infinita bondade, enviou à Terra para nos servir de guia e modelo. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós: Jesus. Então Jesus é este modelo de perfeição a ser seguido, é este guia que nos orienta na nossa caminhada. Simbolicamente falando, é aquele GPS que constantemente nos chama a atenção para recalcularmos a nossa rota. E para isto, nós temos junto conosco constantemente os espíritos amigos, aqueles que nós conhecemos como anjos de guarda, espíritos protetores, espíritos familiares, que, a pedido de Jesus, estão constantemente ligados a nós, energeticamente falando, para nos auxiliar nesta rota da vida. E por último, não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos estudarmos mais uma vez o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas nesse dia 18 de abril, em que lembramos e comemoramos o Dia Nacional do Espiritismo, 18 de abril de 1857, quando veio a lume, quando veio a público a primeira edição de O Livro dos Espíritos. Por isso, agora, recentemente, tivemos a proposta e a aprovação no nosso Congresso Nacional Brasileiro, o estabelecimento do dia 18 de abril como sendo o Dia Nacional do Espiritismo. Então, hoje, lembramos e comemoramos 165 anos de lançamento da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Um abraço fraternal a todos e a todas. Muito obrigado pela presença, pela companhia, pelos comentários, pelos compartilhamentos. E hoje aqui nos encontramos, nesse Dia Nacional do Espiritismo, para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier, e a mensagem é que se encontra no capítulo 148, que tem como título No Bom Combate. Então aqui Emmanuel nos traz reflexões maravilhosas acerca deste bom combate. Mas antes de iniciarmos aqui estas reflexões com palavras do apóstolo Paulo, palavras de Jesus, palavras de Emmanuel, Chico Xavier e demais espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com Carlos Bacelli, e a mensagem
é a que se encontra no capítulo 72, que tem como título Meio Adverso. Então aqui, irmão José também nos traz reflexões maravilhosas acerca do meio onde nós nos encontramos, da seguinte maneira, que o chamado meio adverso não prevalece sobre o espírito cujos valores morais sejam inquestionáveis. Então aqui, irmão José nos chama a atenção que aquele espírito ou aqueles espíritos em que já foram solidificados os valores morais, não existem para eles meios adversos. Eles trabalham normalmente e não reclamam em todo e qualquer meio onde eles se encontrarem. E via de regra, eles se encontram naqueles locais mais difíceis. E aí ele diz da seguinte maneira, que a boa semente germina sob o espinheiro. Então a boa semente, sem sombra de dúvida, não importa o lugar onde ela for semeada, ela irá germinar. Da mesma forma que a água desliza pura entre seixos e pedrouços. Da mesma forma que nos fala, irmão José, que o ouro não deixa de ser ouro, mesmo estando ou mesmo sendo encontrado no meio de cascalhos. Da mesma forma que o lírio cresce solitário mesmo no charco, e estrelas brilham dentro da noite escura. E aí ele acrescenta que o meio adverso influencia negativamente apenas as almas ainda frágeis. Então o meio adverso só irá e só influencia ou influenciará negativamente aquelas almas ainda frágeis, assim como nós. O meio adverso, sem sombra de dúvida, que influencia negativamente para a maioria de nós que ainda nos encontramos nesta condição de almas frágeis, de almas doentes, mas para espíritos que já construíram, que já solidificaram no seu coração, na sua consciência, os valores morais, não existem meios adversos, porque a tentação não repercute sobre quem não lhe oferece sintonia. E almas esclarecidas não oferecem sintonias para as tentações. E aí, irmão José encerra dizendo que todos somos chamados a melhorar as condições do meio em que vivemos. Então, todos nós somos convocados para a melhoria do meio em que nós vivemos. E a melhoria do meio em que nós vivemos, ela se inicia exatamente com a nossa melhoria. Não esperemos que o meio onde nós vivemos melhore por conta própria, sem que nós nos melhoremos, porque o meio irá melhorar com a nossa melhoria. E aí ele encerra aqui com um questionamento dizendo: por que teríamos apenas que sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões? Não podemos agir desta forma, apenas sofrer as influências do mal e nos render às suas sugestões. Precisamos nos melhorar, melhorando o meio ou todos os meios adversos onde nos encontrarmos. Sem sombra de dúvida que onde nós nos encontrarmos, somos constantemente convocados para a melhoria nossa, consequentemente melhorando aquele meio adverso, porque em muitas situações o meio é adverso exatamente por causa do nosso comportamento. Ao melhorarmos o nosso comportamento, este meio adverso se tornará melhor, mais equilibrado. Aí fechamos este parêntese com palavras de sabedoria do Espírito Irmão José, para chegarmos nas palavras de Emmanuel.
neste capítulo 148 do livro Palavras de Vida Eterna, que é composto por 180 capítulos, no bom combate. E Emmanuel buscou como referência para estas reflexões palavras do apóstolo Paulo em sua última carta ao seu discípulo querido Timóteo, na sua última, aqui como segunda carta a Timóteo, mas uma das últimas cartas de Paulo, ainda no corpo físico, quando ele escreveu a Timóteo da seguinte maneira, já como uma despedida: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Será que todos nós que aqui nos encontramos, estamos combatendo o bom combate? Ou será que estamos apenas combatendo o combate, ou realizando o combate? Será que estamos realmente caminhando para acabar a nossa carreira aqui na Terra, assim como Paulo, guardando a nossa fé? Sem sombra de dúvida que são questionamentos, são reflexões que precisamos fazer no nosso interior, na nossa consciência. E aí vem Emmanuel e nos esclarece da seguinte maneira, neste caso separando, conforme havíamos dito anteriormente, separando o combate do bom combate. Prestemos atenção nas definições que Emmanuel nos traz para o combate e para o bom combate. Então Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira, que nas lides da evolução, ou seja, neste trabalho, neste serviço constante da evolução, há combate e há bom combate. É por isso que havíamos questionado anteriormente o que nós estamos fazendo, o que nós estamos realizando na nossa vida, o combate ou o bom combate. Porque conforme que nos fala Emmanuel, no combate, fazendo esta diferenciação entre combate e bom combate, ele nos fala que no combate visamos aos inimigos externos. No combate visamos aos inimigos externos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários. E ainda ele diz que, entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Assim é o nosso comportamento quando realizamos apenas o combate, porque no combate visamos aos inimigos externos, esquecendo dos inimigos internos, brandimos armas, inventamos ardis, usamos astúcias, criamos estratégia e, por vezes, saboreamos a derrota de nossos adversários. Entre alegrias falsas, ignorando que estamos dilapidando a nós mesmos. Agora prestemos atenção à diferença do combate para o bom combate, porque Emmanuel nos fala que no bom combate, que foi o que Paulo realizou a partir do momento em que ele conheceu Jesus, no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios. Não visamos os inimigos exteriores, mas visamos os inimigos interiores, ou seja, nós próprios. Nós lutamos contra os nossos defeitos ou os defeitos que teimamos carregar conosco. Então, no bom combate, dispomos-nos a lutar contra nós próprios, assentando baterias de vigilância em oposição aos sentimentos e qualidades inferiores que nos deprimem a alma. Então, no combate,
nós visamos aos inimigos externos, ao passo que no bom combate dispomos-nos a lutar contra nós próprios, porque a nossa luta aqui na terra e no plano espiritual deve ser e precisa ser constantemente contra nós próprios, não contra os outros, mas aquela busca constante de conhecermos-nos interiormente, fazermos aquele inventário constantemente, conforme nos fala Santo Agostinho, em relação ao nosso comportamento, em relação às mazelas que teimamos carregar conosco e combater em nós. Esta batalha constante combatendo em nós estes defeitos. Não estamos aqui para uma batalha com o próximo ou contra o próximo, mas conosco mesmos. E aí Emmanuel acrescenta o seguinte, que o combate não é o bom combate, mas o combate chumba-nos o coração à crosta da terra, em aflitivos processos de reajuste na lei de causa e efeito. Então, o combate chumba-nos o coração à crosta da terra, ao passo que o bom combate liberta-nos. O bom combate liberta-nos o espírito para a ascensão aos planos superiores. Então é preciso que reflitamos acerca do tipo de combate que estamos realizando aqui na Terra, já que nós nos encontramos aqui. Estamos realizando o combate ou o bom combate? Estamos chumbando o nosso coração à crosta da terra ou estamos nos libertando ou libertando o espírito para a ascensão aos planos superiores? E aí acrescenta Emmanuel que Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo, nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Então aqui Emmanuel lembra que esta definição e esta diferenciação entre o combate e o bom combate foi dada pelo apóstolo Paulo. Então é por isso que ele lembra que Paulo de Tarso, escrevendo a Timóteo nos últimos dias da experiência terrestre, forneceu-nos preciosa definição nesse sentido. Ele que andara em combate, Paulo que andara em combate, até o encontro pessoal com Jesus, passou a viver no bom combate. Então Paulo, conforme lembra Emmanuel, Paulo andara em combate até conhecer Jesus. Após conhecer Jesus, passou a viver no bom combate desde a hora da entrevista com o Mestre. Até o caminho de Damasco, lembra Emmanuel, que até o caminho de Damasco, Paulo estivera em função de louros mundanos, ávido de dominações transitórias. Então, até o caminho de Damasco, este era o comportamento de Paulo, buscava constantemente os louros mundanos, os louros transitórios aqui da terra, mas desde o instante em que Ananias o recolheu, enceguecido e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa. Então aqui ele lembra a figura de Ananias, que Paulo tinha ido a Damasco exatamente com a missão, vamos colocar esta palavra entre aspas, mas ele tinha ido com a missão ou pretensão, com a tarefa de prender Ananias. E foi exatamente Ananias que Jesus o orientou para que procurasse na cidade que iria auxiliá-lo. Então aqui ele lembra que desde o instante em que Ananias o recolheu, cego e transtornado, entrou em subalternidade dolorosa, incompreendido, desprezado, apedrejado, perseguido, encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir à causa do bem
que abraçara com Jesus. Então, tudo isso aconteceu com Paulo, conforme nos lembra. Ele foi incompreendido a partir do momento que aceitou a tarefa no trabalho no bem, foi desprezado pelos seus próprios pares, pelos seus familiares, principalmente pelo seu pai, foi apedrejado algumas vezes, foi perseguido constantemente, foi encarcerado várias vezes, abatido e doente, jamais deixou de servir a causa do bem que abraçara com Jesus, esquecendo males e achaques, constrangimentos e insultos. Quem quiser conhecer um pouco mais esta história de Paulo, principalmente a partir do momento do encontro dele com Jesus às portas de Damasco, leiam o livro Paulo e Estevão, uma história riquíssima, uma das mais ricas histórias acerca de Paulo, o comportamento de Paulo, a tarefa de Paulo, o trabalho que ele realizou na divulgação do Evangelho, na semeadura da boa semente. E aí ele encerra dizendo o seguinte, Emmanuel encerra dizendo que até o término, porém, da carreira de semeador, porque aqui ele faz referência, acabei a carreira. Então aqui Emmanuel nos lembra que esta carreira que Paulo faz referência é a carreira de semeador, que até o término, porém, da carreira de semeador da verdade, o ex-conselheiro do Sinédrio, aparentemente arrasado e vencido para a terra, ele saiu da terra na condição de verdadeiro triunfador. Para os padrões da terra, para a nossa visão, Paulo de Tarso foi um fracassado que deixou uma carreira promissora na condição de conselheiro ou, como se fosse para os padrões nos dias de hoje, de ministro de um Supremo Tribunal Federal, que era o Sinédrio na época, mais ou menos nesse sentido, para uma condição de divulgador do Evangelho do Cristo. Então, para os seus pares, para os seus familiares, para aqueles que o conheciam e que achavam que ele tinha um futuro muito promissor, ele saiu aqui da terra na condição de um fracassado. Mas para o mundo espiritual, sem sombra de dúvida, ele saiu da terra como um verdadeiro triunfador. É por isso que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Reflitamos acerca disto. Qual o combate estamos realizando aqui na Terra? Estamos realizando um combate contra os nossos irmãos de jornada? Ou combate? Ou estamos realizando o bom combate, lutando contra as nossas imperfeições e trabalhando constantemente para e pela nossa elevação espiritual? A paz do Cristo esteja sempre conosco e muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado mais uma vez pelos comentários, pelos compartilhamentos e até breve. Até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir mais uma vez para darmos continuidade aos nossos estudos e às nossas reflexões. E lembrando mais uma vez, 18 de abril, Dia Nacional do Espiritismo, dia em que nós lembramos os 165 anos de publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos. Até breve, meus irmãos e irmãs.